você tem diabetes e já recebeu algumas instruções sobre os alimentos que você pode comer e os alimentos que você não pode, mas você ainda sente muita dúvida, ainda fica com muita preocupação, sem saber exatamente na prática, no seu dia a dia, os alimentos que tem dentro da sua casa. O que é que você realmente pode comer, o que é que você não pode? Quais são as consequências se você comer aquilo que você não deve? Ou você já está se sentindo mal aí, você já sente os tremores, sente tontura, sente dificuldades de enxergar? O que é que está acontecendo daí? Pois bem, se você tem essas dúvidas, essas preocupações, mas quer fazer tudo direitinho, eu vou te dar uma dica, que se você anotar e se você seguir, vai ficar muito mais fácil de você entender o que você vai poder, o que você não vai poder, sem precisar decorar, sem precisar ter uma lista decorada do que você não pode, sem precisar ter uma lista decorada do que você também pode. Talvez você precise sim de uma listinha, mas vai chegar um momento em que vai ser intuitivo. É o seguinte, quando as pessoas são diagnosticadas com diabetes, às vezes elas recebem uma enxurrada de informações naquela primeira, naquela segunda consulta. Às vezes tem dificuldade de conseguir continuar fazendo aquele acompanhamento bem certinho. E a vida vai acontecendo, você precisa se alimentar, você precisa viver, muitas vezes você precisa trabalhar, cuidar da sua casa, da sua família. Mas essas dúvidas vão acontecendo, e às vezes você consegue se alimentar direitinho durante o tempo, depois você volta para aquela alimentação antiga, e aí os sintomas da diabetes vêm, você se sente mal, fica culpada e tenta cortar tudo de uma vez, e a gente já sabe que cortar tudo de uma vez não funciona. Então eu vou te dar uma dica, mas antes eu quero que você entenda uma coisa. Cada corpo é único, cada organismo é único. Então, muitas vezes nós profissionais de saúde chegamos para a pessoa e fazemos assim, uma lista de tudo que ela precisa parar de consumir e uma lista de coisas que está liberado e que ela até deve consumir. Mas às vezes essas coisas não são muito práticas no dia a dia. O fato de existir essas duas listas por si só não ajuda muito. Uma coisa que pode ajudar você no seu dia a dia é o seguinte, anota aí. Você vai começar a fazer um registro de tudo que você se alimenta, do modo que você já se alimenta hoje. Então você vai fazer um registro disso, de como é a sua alimentação, o que é que você comeu no de jejum e que horas. Você teve lanche no intervalo entre o de jejum e o almoço? Se sim, qual foi a hora? O que foi que você comeu? E além de anotar do que foi que você se alimentou, você vai anotar como é que você se sentiu. Então você se alimenta e aí você vai ficar ali observando. Se tá tudo bem, você vai lá, ok, tudo bem, me senti bem. Mas se porventura teve um alimento específico que você comeu, mas você sentiu algo diferente, você sentiu tremores, você sentiu tontura, você sentiu fraqueza, ou você sentiu algo diferente, algum sintoma, algo que lhe incomodou, algum incômodo. Às vezes a gente come algo e já sente imediatamente que aquilo não fez muito bem. Outras vezes a gente se alimenta e demora um pouquinho mais. Então, vá fazendo esse registro e faça isso por 15 a 30 dias, o máximo de tempo que você puder. Depois que você tiver feito esse registro, vai ser muito simples. Você pode fazer uma análise sozinho, sozinha, do que é que faz bem para você, do que é que está funcionando. Claro que você vai tentar se alimentar dentro daquilo que é orientado. Você vai se alimentar de frutas, de verduras, de cereais. Só que mesmo dentro desses grupos de alimentos, existem alimentos que a gente não pode exagerar. Porque tem frutas que têm um alto teor, né, de frutose. A frutose também se transforma em açúcar no nosso organismo, né? Então, você vai conseguir ter uma clareza muito grande da sua alimentação. Você vai estar fazendo um estudo do que é que funciona para você na sua vida, na sua realidade. Não é algo generalista e nem algo genérico que deveria funcionar ou que funciona com um determinado percentual de pessoas. Porque, de repente, tem uma fruta que faz bem para a maioria das pessoas, mas pode não fazer para você. Ou tem algum alimento que pesa um pouquinho mais, que não faz tão bem para a maioria das pessoas que tem diabetes, mas que fica legal para você e não tem problema nenhum. Então, é um estudo, você vai estar trazendo uma consciência também para sua alimentação, que você não vai querer anotar lá que comeu um cheeseburger. Então, faz isso, faça esse registro da sua alimentação, anota lá o seu nome, a data que você vai começar. Se você perder algum dia ou algum horário, não tem problema, não se preocupa com isso. A gente sabe que a vida acontecendo assim, é cheia de imprevistos, mas a gente anotar o máximo que for possível. Se comprometa com isso, se comprometa de verdade, leve a sério. Pense que isso pode ser o passo que vai levar você a ter uma tranquilidade em se alimentar sem precisar de muitas regras. E aí as pessoas vão falar, mas diabético tem que comer tal coisa. Você vai falar, tá, diabéticos de modo geral podem comer isso, mas para mim não faz tão bem. Eu percebi que não faz bem, eu monitorei minha alimentação, eu fiz uma auto-observação. Faça isso e depois me conte aqui nos comentários o que é que você achou, se fez alguma diferença para você. Eu sou a Jéssica Adriana, eu sou a sua enfermeira à sua disposição e eu estou aqui, sem conflito de interesses, trazendo informação de verdade, baseado em ciência, para ajudar você a ter uma vida melhor, apesar de e independente de qualquer diagnóstico. Então eu trago aqui para vocês doses perfeitas de conhecimento, que é o melhor remédio que vocês podem incluir aí na sua vida, no seu dia a dia. Então já se inscreve aqui no canal, curte e compartilha com outra pessoa que você acha que vai gostar e que vai precisar desse conhecimento. Muito obrigada e até o próximo vídeo.